Então vamos chamar aqui agora o nosso presidente, o senhor Gonzalo Fernandes, para fazer aqui o seu comunicado nesse início da nossa reunião. Então, Gonçalo, as palmas. Todo mundo batendo palma aí, ó. Bom dia, Gonçalo. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Bom dia, Fernandes Mera. Uma satisfação, primeiro, receber aqui o Roberto fazendo a nossa apresentação da nossa primeira reunião do ano. Eu não sei se vocês sabem, mas o Roberto hoje é o profissional com mais tempo de Fernandes Mera de toda a nossa equipe, né, Roberto? O Roberto fez parte da primeira equipe de corretores que o Fernandes montou. Isso não diz nada sobre a idade dele. Não, porque eu também estou acompanhando a empresa, Gonçalo. Dá licença, entrar aqui um pouquinho. A empresa, apesar do tempo de existência dela, ela é cada vez mais jovem. Exatamente. Então eu personifico, Gonçalo. Isso. Vai em frente. E disse que você era de menor, né? Como a turma fala. Claro, de menorzinho, é. Seu pai, quando me contratou aqui, falou assim, olha, eu vou coisar, mas você vai ficando aqui por dentro, não fala nada para a gente não ter problema com a legislação. Bom, bom dia a todos, bem-vindos, obrigado pela presença virtual aí de todos vocês. A gente estava até conversando aqui, que saudade quando a gente fazia, a última reunião foi em fevereiro do ano passado, que nós fizemos a última reunião presencial com todos juntos, mais de 800 pessoas, num auditório maravilhoso. Muita energia, mas hoje, sem dúvida alguma, o melhor a se fazer é o que nós estamos fazendo agora. Um momento que temos que priorizar aí pela saúde, pelos cuidados, um momento muito importante para isso. Nós estamos passando o mundo por um momento nunca visto e temos que aí respeitar a ciência, os médicos e tudo os cuidados que têm que ser tomados. Apesar do impacto que todo esse tema da pandemia causou, acho que no mundo inteiro, né? A gente está acompanhando, muita perda de pessoas, todos nós perdemos gente querida, ou amigos, ou conhecidos, parentes. É um momento que causou no mercado imobiliário uma mudança muito importante, que ninguém esperava que fosse tão grande. No mundo inteiro, o mercado imobiliário foi o primeiro setor a se recuperar rápida e fortemente da primeira onda da Covid. O que a primeira onda mostrou, essa mudança que ela trouxe na vida das pessoas, trouxe um foco muito especial na relação entre as pessoas e a sua moradia, entre as famílias e a sua casa, as famílias do seu lar. As pessoas passaram a olhar o imóvel, a sua moradia, de uma forma diferente. O imóvel hoje, a moradia, faz parte de todo o dia a dia da família, muito mais do que antes. É dentro de casa que você encontra o lazer, que você tem o convívio, que você tem o trabalho. Então, isso causou que, logo depois da pandemia, das primeiras quarentenas no ano passado, o mercado imobiliário no mundo inteiro se recuperou muito rapidamente. Por essa relação, por essa vontade que as pessoas passaram a ter de morar melhor, de valorizar ainda mais a moradia, e também por todas as condições que os governos de todo o mundo tiveram que fazer para incentivar a economia e criar diminuição de taxas de juros, como aconteceu fortemente no Brasil, facilitando o acesso, e a gente está vendo aí recordes mês a cada mês de volume de financiamento. Nós temos hoje o mercado imobiliário de São Paulo, vejam vocês que interessante, é um mercado que passou pelo primeiro semestre do ano passado muito difícil, mas vindo de um ano de 2019, que foi um ano de recordes do mercado imobiliário, e conseguiu, ainda assim, manter em 2020 a mesma produção do ano de 2019, que tinha sido um ano de recordes. Eu vou até passar algumas informações para vocês, reforçando um pouco esse tema do que eu estou falando. Nós temos aqui, vejam vocês que interessante, a variação do valor geral lançado no mercado de São Paulo. Então, a gente está vendo aí, 2019 para 2020,
o mercado todo da cidade de São Paulo, como ficou um pouco prejudicado no primeiro semestre pelo impacto e a surpresa que todo mundo teve, ele lançou um total 22% menos produtos novos em relação a 2019. Já nós aqui na Fernandes Mera tivemos, nesse mesmo ano de 2020, conseguimos nos manter em linha com o ano de 2019 e mesmo os lançamentos concentrando no segundo semestre, conseguimos até um crescimento no volume de lançamento. Mas o que é mais importante, quando a gente olha as vendas de fato ocorridas no mercado, a gente percebe que esse impacto na mudança da forma de olhar os imóveis, das facilidades criadas, mesmo com praticamente o primeiro semestre muito prejudicado, o mercado, no segundo semestre, recuperou todo o volume de vendas feito em 2019, mesmo lançando 22% a menos. E nós, na Fernandes Mera, nós iniciamos, vocês sabem, em 2018, um processo de reestruturação. Tivemos a entrada de novos companheiros, o Carlos Capudian, nosso vice-presidente, que junto com pessoas que ele trouxe para a nossa equipe, reforçaram muito a nossa empresa. E hoje nós estamos vivendo um momento de crescimento com qualidade. Estamos conseguindo crescer de forma estruturada e estamos conseguindo o que é principal, apresentar resultados, ter um bom desempenho em tudo que a gente se propõe a fazer. Então, o impacto disso ano passado foi que em relação a 2019, né, que já foi um ano de crescimento, nós tivemos, na Fernandes Mera, 31% de crescimento em vendas em relação a 2019, muito acima do que foi o mercado de São Paulo. Então, parabéns a todos, realmente sensacional esse nosso desempenho, de cada um de vocês, de toda a nossa equipe. E agora nós estamos programando um ano de 2021 também muito especial. Nós temos, e o Capudian vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, um momento de mercado muito favorável, porque da mesma forma que a primeira onda criou um desejo por mudança, agora se alguém ficou em dúvida de que essa mudança ela vem acontecendo de forma importante, estamos vivendo agora a segunda onda. Eu acho que se alguém ficou para trás nesse desejo de mudar, agora fica reforçado por esse momento que nós estamos passando. Então, o mercado está com volume de lançamentos previsto muito importante, no geral. Então, nós temos aqui uma previsão do mercado dado pelo Secov, que, em geral, o mercado imobiliário de São Paulo cresça em torno de 10% nesse ano de 2021. E agora eu vou falar para vocês um pouco de qual é a nossa expectativa para esse ano. Como foi feito esse trabalho? Foi feito através do nosso pipeline. Nós estamos falando para esse ano um volume de lançamentos que a gente nunca teve nos últimos 8 anos, o maior volume de produtos contratados. Estamos falando de produtos junto a incorporadores muito qualificados, produtos extremamente líquidos. A gente seleciona muito bem os produtos e os parceiros. Estamos falando, por exemplo, de produtos de alto padrão, produtos onde você vai fazer uma venda, vai faturar 20, 30, 50 mil reais numa venda, como vem acontecendo. Foi um mercado que mais fortemente retomou na cidade de São Paulo e nós temos muita tradição nesse segmento. Estamos falando de produtos desse tipo. Até na outra ponta, estamos falando de imóveis de 240 mil reais, por exemplo, para pessoas do seu relacionamento, seus clientes que estão ao redor de você, parentes, amigos, que têm uma renda de até 6 salários mínimos, em regiões muito especiais. Por exemplo, nosso primeiro lançamento é na Vila. Quando a gente fala em Vila, você já falou, não, pronto, está vendo? Já falou que era bairro especial, mas já começou com Vila, deu uma complicada. Não, na Vila Olímpia, aqui, Itaim,
bairro nobre da cidade de São Paulo. Produtos desse tipo em Pinheiros, Brooklyn, Chácara Santo Antônio, enfim, localizações muito especiais. Então, todo um escopo de produto que vai trazer muita liquidez e permitir a você ter um faturamento muito bom e muito grande esse ano. Então, com esses números, com essas análises, nós chegamos que nós temos condições esse ano, você tem condições esse ano, de ter um crescimento na sua produção, que nós estamos estimando em 77% em relação ao que foi o ano passado, frente aos produtos e ao mercado que nós temos pela frente. Então, meus amigos, eu desejo a todos, nós vamos conhecer um pouco mais desses produtos agora, vamos conhecer também um pouco desse momento de mercado que está nos impulsionando nesse momento que o nosso vice-presidente Carlos Capudjan vai apresentar. Então, estamos vivendo realmente uma oportunidade maravilhosa. Podem ter certeza que nós estamos no momento certo, no mercado certo e, com certeza, na empresa certa. Muito sucesso a todos, boas vendas e saúde. Gonçalo, parabéns, Gonçalo. Parabéns, pode deixar comigo aqui. Parabéns. Gonçalo, é importante, né, Gonçalo? Quando a gente fala, né, um dos pontos aí para o corretor, sempre ele se dá bem, é a presença. É a presença. Sim. Não só essa presença física, a gente gostaria de estar todo mundo aqui para se confraternizar, que as nossas reuniões sempre foram dias maravilhosos. O Gonçalo falou agora da última reunião, foi em fevereiro, né? Lá na Liberdade, né? Aquele monte de gente lá. É uma coisa linda, maravilhosa, e o pessoal gosta de se encontrar. Mas é principalmente a presença nas reuniões com gerentes, com certeza. A presença nos eventos, nos meetings. Porque olha quanta informação, olha o que você passou aí, olha o gancho de venda que você já deu aí, né? Sim. Então o corretor, na reunião, é chato reunião, aquela coisa toda. Não, gente, venha nas reuniões, vocês vão realmente estar anotando tudo, põe no teu caderninho lá, tudo isso é importante, tudo vocês vão ver a diferença que você pode fazer no teu resultado do mês. É isso. Tá? Então o que o Gonçalo trouxe aqui, espetacular, e mais o que o Capudjan tem agora para passar, muito mais coisa. Gonçalo, obrigado, Roberto. Parabéns, vamos lá, bom ano para nós aí. Bom, como eu já falei o nome dele aqui, o Gonçalo também já falou, está todo mundo aí esperando por essa palestra. As palestras dele, aliás, são... A Fernandes Mera tem o privilégio, ele não precisa pagar essas palestras para ele, né? Paga sim, dando oportunidade para ele trabalhar, fazer essa equipe se movimentar e produzir cada vez mais, e ele adora muito fazer isso. Então vamos chamar aqui o nosso vice-presidente de vendas, ele, o cara, Carlos Capudjan. Agora vai, sim, Roberto. galera. Que é esse? Bem? Não, estou com o meu. Tá com o seu aí? Na camisa tá aqui. Bom, boa palestra aí. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença aí no YouTube, a gente está acompanhando, o número está realmente muito grande. Nas apresentações que nós fizemos via YouTube está o maior dos anteriores. A gente sabe que presencialmente seria até maior, a gente prefere isso, eu sei que eu estou repetindo um pouco o que o Roberto falou, mas é que é muito melhor fazer isso presencialmente, a gente acha que consegue mais foco, mais atenção, mas eu queria pedir para vocês compensarem um pouco essa dispersão, né, quando você está no celular ou no computador, e focar bastante porque tem muita informação muito boa aqui ao longo de toda a apresentação aqui da reunião geral. Primeiro, né, vamos explicar um pouco o conceito aqui do admirável mundo novo, que realmente nós estamos num ano que acho que daqui a talvez 3, 4 meses, ou até antes disso, tudo que a gente conhecia vai mudando, né? Hábitos, jeitos, o contato, o relacionamento talvez até se intensifique, né? As pessoas queiram compensar o que a gente meio que deixou de fazer. Você vê uma sonda chegar em Marte e transmitir praticamente em tempo real o que está acontecendo, por isso que veio as ideias que foram se juntando, né? A Terra conhecendo cada vez mais um planeta que era visto só à distância, com uma qualidade menor. Ao mesmo tempo, a Terra, que é tão desenvolvida, passando por um problema tão grande em termos de saúde e tentando se entender como que isso funciona, como recuperar ao máximo isso. E agora, pelo menos, temos vários caminhos que, embora estamos fazendo de formas bem erradas aí no nosso governo, mas a gente vê uma perspectiva claríssima de daqui 60, 90 dias no máximo, está muito diferente aqui o cenário. E claro que essa convenção já estava montada, independente de um novo isolamento ou não, um confinamento ou não, mas o fato é, nós estamos passando por um processo que a gente já passou, entendo todos os pontos de saúde que evidentemente são totalmente prioritários, mas o fato é, psicologicamente está mais tranquilo, porque nós já passamos por um momento desse, em termos de negócios, estou falando agora, soubemos o quanto isso retornou, em termos de resultado e financeiros para todos nós,
Entendemos que hoje as pessoas já entendem que tem um final da história, porque quando a gente entrou na primeira vez, nós estamos hoje há 7 dias de confinamento novamente. Nos primeiros 7 dias de março do ano passado, a gente não sabia se ia demorar 7, 70 ou 700 dias, na verdade é essa. Ninguém sabia, a gente sabia que tinha começo, mas não sabia quando seria o meio, muito menos o fim. E agora a gente está vendo que é uma questão mais de logística / política, que embora tenha tido um desgaste gigante, está chegando ao fim e acho que a gente tem uma perspectiva diferente agora. E a ideia, O Admirável Mundo Novo, é um título, né, de um livro do Aldous Huxley, que ele escreveu em 32, um sucesso até hoje, acho que é até a leitura de vestibular até hoje, se não me engano, que é uma frase, na verdade, inspirada 300 anos antes de um texto de Shakespeare, de quem o Huxley era um grande leitor. Então, era de um texto de uma peça chamada Tempestade, que escreveu em algum momento uma pessoa lá, dizia, ó, admirável mundo novo, e a gente trouxe essa frase para cá, porque tem a ver com ficção científica, tem a ver com descobrimentos e tem a ver com o futuro de um descobrimento de um cenário de perspectivas e de um mundo completamente novo, que é o que a gente está vendo. E a minha ideia aqui é tentar, dentro desse contexto, transmitir para vocês o seguinte, tá bom, mas me explica por que está esse otimismo todo no meio de um novo confinamento. Então eu quero tentar passar para vocês, todo mundo tem as mesmas informações que nós sempre tentamos pegar informações estatísticas para mostrar que não é só uma argumentação nossa, um discurso nosso, a gente tenta só organizar melhor as ideias, que às vezes são dadas em pulverizadas, você vê uma matéria sobre Bovespa, vê uma matériazinha sobre o PIB, vê uma matéria sobre financiamento, mas talvez não esteja tão organizado para todos vocês. E o que a gente tentou fazer aqui é organizar isso melhor, como eu disse, não é um discurso, são dados que você vai na internet, acho que tudo que nós mostramos aqui são dados de internet ou dados internos aqui que você vendeu na Fernandes Mera, você viu, você acompanhou os produtos, a gente vai mostrar dados deles próprios. Então, de novo, dar o cenário do que nós enxergamos e entendemos todo o problema de saúde, isso tem que ser prioritário, mas eu só quero preparar vocês todos para o que nos espera nas próximas poucas semanas e nos próximos poucos meses, o que deve acontecer no mercado imobiliário. Antes de começar a apresentar aqui, eu vou falar uma outra informação. Lembrem de uma frase, de um parágrafo que o Paulo Guedes falou há algumas tantas semanas, que logo que ele baixou os juros, que ficou no patamar de 2%, a Selic, ele falava o seguinte, o mercado imobiliário ainda não entendeu o que é trabalhar com Selic de 2% e eu vou explicar isso um pouco mais para vocês daqui a pouco. Então, vou começar passando aqui, não vou estender muito em cada ponto, eu quero tentar passar a essência de cada um e o que isso interfere no seu trabalho, que é o que importa uma reunião geral. Então, primeiro, esse é um assunto muito falado, mas a gente tem que falar dele o tempo todo, que é a menor Selic, que é a chamada taxa básica de juros, que nós chamamos de Selic, que é uma abreviação, que os brasileiros já vivenciaram. O que eu quero mostrar aqui? Vocês já cansaram de ouvir isso, eu não quero ficar falando se é 2, se não é 2. O que eu quero transmitir aqui são duas coisas principalmente. Como tem corretores com 20 e poucos anos, 30 e poucos, às vezes eles só conheceram o Brasil, numa fase já mais de juventude ou da adolescência às vezes, com juros no patamar de 15, 12. O que eu quero transmitir para vocês é o seguinte, que o comprador de imóveis que tem 40, 50 ou mais anos, ele veio de um Brasil da década de 90, onde a Selic era perto de 20% e chegou a ser mais de 20%. O que isso significa na prática no mercado imobiliário é o seguinte, pensa assim, você vai investir no imóvel para alugar, digamos que ele te dê 12% ao ano, um ótimo retorno, hoje nem se fala, mas 12% ao ano. Se ele deixasse o dinheiro no banco, dava 20%. Mas assim, na aplicação mais certa de todas, Tesouro Direto, Tesouro Nacional, 20% sem fazer absolutamente, Roberto, nada. Ele não precisava levantar um dedo e ele tinha 20% de rentabilidade ao ano do capital dele. Verdade. Se ele tivesse R$1 milhão, ele aplicava aquilo lá, dava R$200 mil por ano para ele, sem fazer nada, se ele não trabalhasse. Então imagina que aí esse patamar foi caindo ao longo de muitos anos. Foi para 18, para 16, para 14, Aí na crise de 2014, que pegou firme o mercado imobiliário, infelizmente subiu de novo para 12, 13, 14, 15% e veio despencando de lá para cá. Quando essa Selic está 2%, para não me estender aqui, eu vou explicar o que isso interfere. Em qualquer coisa que o seu cliente investir, que não seja economia real, não seja numa empresa, que seja num imóvel, que seja num terreno, que seja ele montando uma empresa, ele pode investir nas ações de uma empresa,
na debênture para uma empresa, ou ele pode montar uma empresa, um comércio, uma indústria, não importa. Se ele não fizer isso, a chance dele viver de renda, que é o que o Ciro Gomes, né, doidão, fala dos rentistas, né, é quase zero. Porque se ele tiver hoje 2 milhões de reais e ele aplicar e tiver um retorno parecido com a Selic, seja 3%, 50% a mais que o CDI, sensacional. Ele vai ter 60 mil reais por ano, 5 mil reais por mês. Ele vai viver confortavelmente com 5 mil reais por mês? Não. Então entendam que a Selic, ela manda em todo o resto. Ela manda nos juros do cartão de crédito, ela manda nos juros do cheque especial, ela manda nos juros do financiamento imobiliário, nos juros do crediário direto que você vai fazer, manda em tudo que acontece no Brasil. Quanto menor a Selic, mais o dinheiro das pessoas endinheiradas, ou nem tão endinheiradas, mas dos bilionários à classe média baixa, ela tende a se encaminhar para a economia real e não para o mercado financeiro daquela aplicaçãozinha simples de banco. Entenderam a diferença? Pode até ser um fundo de aplicação em bolsa, mas se não for isso, é uma aplicaçãozinha que vai dar uma miséria que provavelmente não vai passar nem a inflação. Lembre-se o seguinte, a inflação é ruim, eu também acho que é péssima a inflação. Quem tem mais idade sabe o que aconteceu com a inflação até o comecinho dos anos 90, antes do Plano Real. Mas uma coisa é verdade, a inflação ela mostra um pouco o vigor da economia brasileira. Se ela está voltando é porque as pessoas estão vindo com o dinheiro para a economia real. Isso é inflação. E o que importa também, que eu vou colocar aqui, para todos, já uma emenda dessa reunião geral nossa aqui, para todos vocês entenderem tudo o que isso significa, eu vou convidá-los para fazer o mesmo modelo aqui, talvez um pouco mais simples, mas eu quero passar o treinamento nosso, que a gente chama de o módulo de investimento, para vocês entenderem as correlações Selic, aplicação, debêntures, CDB, Ibovespa, todos os índices que a gente usa, que a gente trabalha e principalmente para você entender como pensa o seu cliente. Eu quero colocar vocês mais alinhados com a mentalidade, com a cabeça do cliente de vocês. Então entendam, primeiro, o Brasil hoje, voltando para a Selic, né? É um Brasil que quem quer ganhar dinheiro tem que ir para a economia real. Ainda que ele compre só a ação de uma empresa e fique em casa sem fazer nada. Mas quando ele compra a ação de uma empresa, ele ajuda aquela empresa a crescer. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas ele está ajudando a economia real, não deixando dinheiro e o governo tendo que pagar ele de volta dos nossos próprios impostos. Que a verdade é essa, a gente paga imposto para o governo dar renda para aquele cara que investia a 16%, 18% ao ano. Hoje esse cara, no Tesouro Nacional, é 2%. Se ele quiser investir em alguma outra coisa, ele pode ter mais. E nisso o próprio mercado imobiliário está crescendo junto. Então, convido vocês para quinta-feira, nós vamos fazer um treinamento sobre investimento. Outra coisa que mostra o apetite do comprador brasileiro por imóveis. O brasileiro gosta de imóvel. A cultura nossa ibérica, né? Ela gosta de imóveis, o que é sempre bom, por isso que a gente sempre funcionou bem, até com um Selic de 12, 14, 16, 20, por aí vai. E em momentos até bem piores, inflacionários, da década de 80, por exemplo. Os bancos e fundos estão ávidos por comprar torres corporativas inteiras. Por que eles compram isso? Imagina ter uma torre, um prédio comercial bom, nível AAA ou coisa assim, inteiro alugado. Um fundo compra e ele vende a varejo. O que é vender a varejo? Ele vende para o investidorzinho, ele vende cota desse fundo imobiliário para o investidor que aplicou lá no Itaú, que um gerente de investimento falou, olha, compra esse fundo aqui que ele rende 4% ao ano. Fala, nossa, mas é muito pouco 4% ao ano. Não, 4% ao ano hoje é 200% da CDI. Eu sei que é 100 a mais, mas o linguajar é esse. É 200% do CDI. Geralmente, quando uma aplicação dá 20% a mais que a CDI, se falar, deu 120 do CDI. Então, eu estou falando a linguajar certo, não é que eu estou viajando, não. Se um fundo der 4% ao ano, significa 200% do CDI, que é sensacional. Então, os fundos e bancos, eu estou mostrando aqui matérias, né? Tanto do BTG quanto a XP, a Multiplan vendendo torres inteiras. Aqui tem mais alguns exemplos. As torres da Chucre Zaidan, por exemplo, foram quase todas vendidas. A torre ali do Lago da Batata, que está em obra, já está vendida. O Parque da Cidade, que é aquele empreendimento gigante, onde antigamente era Monark, lá na Marginal Pinheiros, também foi vendido, aquelas 3 torres do meio, que estão concluindo as obras agora. Então, você imagina que assim, são compras de 600 milhões, 800 milhões. O último foi o Rocha Verá, 1.2 bi. 3 bancos se juntaram para comprar o Rocha Verá por 1.2 bi para quê? Para vender a varejo. Porque o brasileiro gosta de imóveis. Se ele comprar uma cotinha lá de 4% ao ano, porque o comentário é justamente esse, né? Nas próprias matérias, eu não preciso achar, nas próprias matérias se diz que
os números são surpreendentemente altos do valor de compra, porque o retorno está baixo. Eles estão comprando tão caro os imóveis, esses grandes empreendimentos, que o retorno dele fala, pô, mas ele está comprando para ter 5% de retorno, só que 5% ao ano para o banco. Só que quando você faz isso para o banco, tem as taxas dos próprios fundos, tem a taxa de comercialização das cotas, tem uma série de processos que burocráticos e de controle que o fundo tem que ter, que ele vai corroendo um pouco esse retorno. Então, uma coisa que é comprada a 5%, se ela dá 4%, está sensacional. Por quê? Porque o cliente que está vendo a Selic de 2 está satisfeito com um retorno de 4%. Que é muito pouco. Se você falasse 4% ao ano para alguém há 5 anos atrás, ele ria na sua cara, até 10 ou 15, qualquer momento. Vamos falar Brasil antes do Plano Real, eram as farofa. Vamos falar de Brasil, Plano Real para cá. Em qualquer momento, se você falasse, quer comprar um imóvel, eu te dou 4% ao ano. Ele saia da sala e te deixava falando sozinho. Hoje, se der 4%, ele fala, nossa, que bom, 200% do CDI, sensacional. Ah, tem correção? Não tem, porque às vezes o GPM pode ser alto, mas ele não compensa inteiro. Mas está bom, porque é 200% do CDI, que é praticamente a mesma coisa que Selic. Então, estou tentando de novo, além de uma Selic que muda a referência de aplicação de investimento de todas as pessoas do Brasil, tem além disso um apetite natural que é demonstrado por esse tipo de notícia que mostra, pô, peraí, o cara, um banco comprando para ter 5, 6 ao ano, e lembrando que esses imóveis comerciais, isso historicamente, tá? Os empreendimentos corporativos, eles têm crises muito mais longas que o residencial. O residencial, se você desalugar, se ele quiser alugar por 10% a menos, ele aluga em um mês. Quem entende um pouco de locação sabe isso. Ah, não estou alugando lá, baixa 10%, alugou. Tiver no preço de mercado, aluga. O imóvel comercial corporativo grande, ele pode demorar meses para alugar inteiro de novo. Se ele ficar, digamos, 50% vago, porque 2, 3, 4 empresas saíram, ele demora meses. E isso aconteceu agora. E acontecendo isso agora, os bancos estão comprando. Então, quem está comprando sabendo disso. Então, ele pode ter comprado entendendo que o retorno vai ser 5%, mas pode ser 2,5% em algum dado ano, e isso já aconteceu em momentos anteriores. Além disso, né, esse gráfico está desatualizado um ano, mas o que vale é a ideia aqui. Olha o patamar, digamos que eu sou aqui um cliente qualquer comprando um imóvel aqui. Eu vou comprar um imóvel que está perto de pronto, tá? Há 2 anos, não importa. Deixa eu fazer a conta de quanto vai dar minha parcela de financiamento. Ele chegava no gerente do banco e falava assim, estamos com uma taxa muito boa aqui, Roberto. Gonçalo, está uma taxa sensacional. 16% ao ano. Eu falei, o quê? 16% ao ano? Quando ele vai ver a parcela, tem muito mais de juros do que a amortização do imóvel. Então, eu vou dar uma estimativa aqui. Isso aqui não é o principal, então eu vou dar um chute aqui mesmo. O que ele pagaria 12 mil reais, talvez ele pagaria 13 se não existisse juros, ele paga só imóvel. Para você ver a diferença que é uns juros altos. Vocês podem ver que ano a ano foi caindo essa taxa de juros do bancário, então muda totalmente o patamar do que a pessoa pode comprar. Eu fiz uma conta rápida, só para dividir isso com vocês. Se eu fizesse acho que 2 anos, os juros era 9%, mais ou menos. 2, 3 anos, 2 anos, 2019 está lá. 9% ao ano, 2 anos atrás só. O que eu comprava, o imóvel que eu comprava há 2 anos atrás, eu posso comprar hoje, se eu usar uma taxa de 6%, tem menor, eu vou fazer depois a menor. Se eu usar 6%, 6,5%, eu compro 26%, 28% a mais diária, se for o mesmo preço. Por isso também, claro, que o preço do imóvel está aumentando. Então, eu tenho um poder de compra do imóvel inteiro com o mesmo comprometimento mensal do meu bolso. Se eu não tiver tido aumento, se o meu comércio não vendeu mais, tirando pandemia, o comércio está, né? Geralmente você vai aumentando as coisas. A própria inflação corrige um pouco isso. O dinheiro que eu tiro do meu bolso, o mesmo valor, em 2019 eu comprava um apartamento, digamos, de 1 milhão e hoje eu compro um apartamento de 1.280.000. Se eu fizer a conta com a nova linha da Caixa de 4,76, o meu 1 milhão vai para 1.380.000 praticamente, ou quase 400. Entendo a diferença, que não é à toa que você vê as pessoas comprando mais e vão continuar comprando mais. Você imagina vender imóvel, quem é novo, quem é velho já está meio com as cicatrizes, né? As devidas cicatrizes no corpo aí. Você vender imóvel aqui com juros de 16 no banco. Que ele ia no banco, o gerente falava, ele ficava branco, falava, não é possível, eu vou pagar 16% ao ano? Aí ele via a parcela, dava desse tamanho, ele não comprava. Eu comecei no mercado de varejo residencial em 2002. Ninguém comprava financiamento bancário. Não é, Akira? Aqui está muito antes disso.
ninguém comprava financiamento, não existia comprar imóvel com financiamento bancário. Era pejorativo você falar, pegava até mal. Você parecia um idiota financeiramente falando, comprando. Tanto que se comprava nas tabelas diretas, sabe qual que era os juros? 12% ao ano, só que tinha correção de IGP. O financiamento é TR, que é zero. Zero, não estou brincando, zero. Quando é muito é 1,5, 2. Lá era tabela price, né? 12% ao ano, mais o GP que dava também 10, 12 ao ano. Então, o banco de um lado dava 18, 20, ou às vezes nem queria financiar, e a tabela direta ele comprava com 12, mas ele não entendia que o 12 virava 20 também. Então, olha o cenário que existia aqui há 20 anos atrás, ou até um pouco menos que isso, e olha o cenário de hoje, que em 2 anos aumentou o poder de compra entre 25% e quase 40% em termos reais de dinheiro. Por mais que o imóvel aumentou, ele acompanha isso com umas taxas ínfimas, certo? Próximo, que é impossível não falar disso hoje, a tendência de home office. Não é uma tendência, né? É uma realidade. Então aqui tem algumas matérias de várias empresas gigantes. TIM, Coca-Cola, CVC, Claro, XP. São empresas que usavam, que às vezes você não percebe isso visualmente, 5 mil metros de escritório, 10 mil metros de escritório, 30 mil metros de escritório aqui em São Paulo, na Faria Lima, na Paulista, que as empresas estão fazendo o seguinte, eu vou dar um exemplo de uma pessoa com quem eu conversei outro dia. A filha dela trabalha na Syngenta. A Syngenta é uma empresa de fertilizante multinacional, que era um grupo da Caterpillar, gigante também. Ela trabalhava num prédio na Chácara Santo Antônio de 5 andares, mas um prédio aqueles de lajes bem grandes da Chácara Santo Antônio. Então, eu vou estimar aqui que tinha pelo menos uns 15 mil metros de área privativa. Se menos que isso, uns 12 mil, não é menos que isso, que é bastante. É como se fosse um predinho de 2 andares de laje de 1.000 metros. Essa empresa fez uma pesquisa, quem quer ficar, quem não quer ficar de home office, na hora todo mundo topou, achou melhor. Deram um aumento para eles ficarem de home office. Além dele economizar tempo no trânsito, além de economizar a despesa e o almoço e tal, eles deram um aumento para essas pessoas. Conclusão, essa empresa saiu do prédio e ficou em 1.000 metros. Então você imagina que alguém desalugou de 12 virou 11, ou de 15 virou 14 mil, que desalugou, foi para 1.000 metrinhos. E tem todas essas pessoas, como a gente já falou aqui, já todo mundo já sabe, trabalhando em casa e percebendo que é fácil trabalhar em casa aqui com criança. Eles já vão perceber isso, tanto que eu coloquei um slide depois aqui, que é a continuação, né? Volta para o slide, por gentileza. Que ele mostra o seguinte, o que eu acho disso? Eu vou falar o que eu acho pessoalmente. Muita empresa vai ficar de home office, muitas. A gente tem casos que a gente sabe aqui também de agência que ficou 15 dias no escritório, saiu, foi para outro lugar, deixou o escritório inteiro montado. Tem muitos casos desses. Só que o que eu acho disso é o seguinte, que daqui a 1, 2 anos vai todo mundo começar a voltar. Eu nem preciso achar isso agora, porque para nós é melhor as pessoas falarem, vou ficar em casa. Então, não é à toa que a gente está vendo aqui vender Global, Quartier, Lume, L, Lumière, Merit agora que vai lançar, está na bica de lançar também, de pessoas que falam assim, bom, eu estou em casa, não preciso mais do escritório, minha casa não é só mais o meu acampamento, por mais que eu deixe minhas crianças lá quebrando pau. Não, tem que ter um lugar melhor, eu fico mais em casa. As pessoas estão praticamente há 1 ano sem ir em restaurante, não que estejam todos fechados, ele almoça fora e tal, mas ele está indo muito menos em restaurante, ele está saindo muito menos do que antes, então as pessoas estão aprendendo a curtir suas casas, a reformar as suas casas e a aumentar as nossas casas, que é entre a gente. Que bom! Então, essa tendência aqui é impossível ela não aumentar, é impossível as pessoas não se programarem para ter um lugar de trabalho. Só para voltar na Syngenta, ela fez o seguinte, todo mundo, por favor, tira uma foto da onde você vai trabalhar na sua casa. Ela mandou cadeira, mandou mesa, mandou computador, pagou internet. A pessoa tem uma base de trabalho. Só que será que essas pessoas todas tinham um lugar para trabalhar, um quarto? Será que essas pessoas, as que podem, evidentemente, mas não pensem em uma empresa só, pensem em milhares de empresas e centenas de grandes multinacionais fazendo isso. Que ela fala assim, olha, eu acho que eu consigo pegar um lugar maior. Eu prefiro talvez mudar para um outro, eu estou num apartamento de 60, eu mudo para um de 90, um pouco mais afastado, mas eu preciso mudar. Para a gente que vende, não importa se vai mudar para maior, para menor ou para igual. O que importa é que ele vai mudar. E quem vai mudar precisa de um apartamento novo, não é isso? Um outro ponto importantíssimo que eu sei que às vezes a gente esquece. A gente vive em lançamentos, né? A gente vive em lançamentos. Então, tem uma coisa curiosa que sempre que abre decorado eu faço as minhas apresentações lá, eu falo o seguinte, olha, decorado, via de regra, você vai falar 70%, 80% de decoração
e 20 a 30 da planta, do imóvel em si, da construção dele. Você fala muito menos da construção, você fala muito mais de decoração. E eu sempre falo o seguinte, ainda mais em estúdios, falo assim, olha, é o seguinte, esse estúdio aqui que você está vendo decorado, se você comprar uma kitnet, que é a mesma coisa, mesmo tamanho, uma kitnet na São João e quiser fazer a mesma coisa, você faz. Eu sempre falo isso. Só que vamos pensar como as pessoas enxergam, como é que os clientes enxergam lançamentos. Então vamos ver aqui, olha. Eu vou num decorado aqui, vejo uma sala bonita. Eu vou num outro decorado aqui, vejo uma outra ambientação diferente. Olha o nível de qualidade e de atratividade que essa imagem tem para mim, né? Estou vendo aqui sala de jantar, estou vendo estandes bonitos, estou vendo decorados maravilhosos, apartamentos com varandas quadradonas, que eu ponho uma sala de jantar ótima. Eu vejo um estande como esse aqui que a gente está mostrando agora. Olha só, cada construção bonita que a gente tem são realmente encantadoras, não é isso? Agora olha o que o cliente vê no imóvel usado. Então aqui, ó, acabando as imagens aqui dos novos, muito bonito, quarto maravilhoso, espelho grande, papapá, salas enormes, 2, 3 ambientes e tal. E o que eu vejo no usado? O usado, por definição, ele já está derrubado. Porque ninguém reforma o imóvel e deixa bonito para vender. No máximo ele pode tirar os defeitos, mas ele não vai trocar os móveis, ele não vai fazer um apartamento decorado. Então, olha o que a gente encontra, a gente não, né? O mesmo cliente que viu aqueles decorados nossos, viu os estandes, viu as maquetes, ele está vendo isso aqui, olha. Olha o tipo de coisa que ele enxerga aqui, nos apartamentos que ele vai ver. Quero ver um usado que eu acho mais barato. Sim, o usado sempre foi mais barato. Mas olha, continua olhando, olha a sala, olha a disposição, olha a mobília. Entendem que a atratividade do lançamento, fala assim, mas eu vi ali um usado, é 20% mais barato. Tá bom, então compra usado, pode comprar. Só que não tem como ele fazer isso. Sempre vai ter a parcela compradora do usado, que tem que ter. Alguém tem que vender um usado para comprar um lançamento e tem que ter aquele cara que compra o usado. Mas por que o lançamento tem tanto vigor no Brasil? Porque é isso aqui que a gente mostra. Eu presenciei isso. Uma vez, por uma coincidência, tinha um cara, um cargo super chique, é um americano, um cara, chama Portfolio Manager. É o cara que destina os orçamentos dos fundos para ver onde vai investir, em quais empresas, não sei o quê. Ele chegou no apartamento no Campo Belo, ele olhou e falou assim, eu nunca conseguiria comprar um imóvel desse. Ele tem dinheiro para comprar metade daquele prédio, se ele quisesse, aquele cara. Só que ele não tem aquele imóvel nos Estados Unidos. E ninguém fez aquela planta para ele, não existe. Entende a diferença? Então, a atratividade do lançamento é um dos grandes motores para nós, porque não tem como um usado. Você tem meia dúzia de usados muito bonitos, o resto, essas maravilhas que estão vendo aqui, a cozinha bagunçada, banheiro de qualquer jeito, decoração cafona antiga, mau aproveitamento e por aí vai. Tem um outro ponto que também, eu não estou querendo colocar coisas antigas, estou querendo colocar coisas contemporâneas, coisas de agora. Essa mancha maluca que vocês estão vendo aqui é o centro, a parte central, cortando uma boa parte da zona sul de São Paulo e uma boa parte da zona norte, e vocês estão vendo que a zona leste está cortada também. Eu peguei uma parte central de São Paulo aqui, embora seja bem grande, eu estou pegando aqui embaixo, mais ao sul da Avenida João Dias, e em cima é Marginal Pinheiros, aí o resto já dá para calcular. Vou explicar uma coisa para vocês. A legislação de São Paulo já traz dentro de si escassez e, consequentemente, valorização. Então, aqui que tem essa mancha louca com esse título que eu não entendi nada. Bom, o título dá para entender, porque a própria legislação, ela deixa tão poucos terrenos para você fazer prédios, que a gente lança aqui, que eu vou dar um número que talvez vocês não sei se já falei alguma vez, acho que não, mas é incrível. A área aproveitável... Opa, deixa eu voltar. A área aproveitável de São Paulo é 3%. 3%. O que eu quero dizer com isso? Que se você quiser, digamos que o incorporador quer comprar terreno em São Paulo inteira, o zoneamento de São Paulo que nós vendemos é de 3% da cidade apenas. Porque tem muita área de proteção aos mananciais, além dos mananciais tem muita área de proteção ambiental, tem parques, tem aeroporto, tem as vias, tem zoneamentos que não beneficiam fazer prédios, que talvez na próxima mudança, que dizem que agora, eu acho que é daqui no mínimo 2 anos, isso mude um pouco. Mas quando vocês veem os preços aumentando, não é à toa. E quando o cliente fala assim, mas eu não sei se vai aumentar mais, fala, meu caro, aliás, deixa eu falar melhor, o 3% é onde se pode ter prédio, só que boa parte desses 3% já tem prédios. Então, o que dá para comprar
para fazer novos empreendimentos é muito menos, pode ser 2, 1,8 talvez. E é essa, dentro da legislação, como eu disse, que a gente lança praticamente 100% em regiões chamada eixo, que é a ZEU, Zona de Estruturação Urbana. Essa zona de estruturação urbana é 3% só de São Paulo. Então entendam vocês que pode ser que o Brasil seja diferente, que os outros países sejam diferentes, mas na cidade de São Paulo, o máximo que vai ter de prédios no modelo que tem, com o zoneamento vigente, que demora anos para mudar, lembre-se que a última mudança foi em 2014 do plano diretor, é de 3% apenas. Que mais? Mais um dado aqui para vocês. Fala assim, nós estamos com demanda reprimida. Fala, pô, desculpa, não é possível ter demanda reprimida no mercado que está lançando níveis recordes. Embora tenha diminuído, como o Gonçalo passou aqui, os níveis estão muito acima de níveis de anos atrás de lançamento. Então, pensando intuitivamente aqui, é impossível ter demanda reprimida. Vou mostrar para vocês. Os números agora estão em apartamentos. O número do Gonçalo era em VGV, que é o que importa, que é o dinheiro que entra no bolso de cada um. Mas o número que eu vou passar agora é o número de unidades. Primeiro dado. 2019 para 2020 já se lançou menos 14% em unidades. Menos 14% é muita coisa. 14% é um sexto. Para qualquer escala grande como a de São Paulo, é muita gente ficando sem apartamento. Segunda informação, vamos lá, do dia 1 de janeiro ao dia 7 de março, agora, 5 dias atrás, nós tínhamos, o mercado tinha lançado, do dia 1 de janeiro ao 7 de março, 4.700 unidades em 2019, 4.200 em 2020 e 1.521. Isso o mercado inteiro de São Paulo. Então, assim, a Fernandes Mera está vendendo vigorosamente bem, está vendendo mais, já está vendendo mais esse ano do que o ano passado. Só uma informação para vocês, o que a gente tem, até passei isso para os SUPs, o que a gente tem entre assinado, prontíssimo para assinar, e já praticamente rodando, até hoje, até dia 12 de março, é o mesmo que nós fizemos em março inteiro do ano passado. Não, mas o ano passado estava muito bom até março. Estava, e nós já estamos engatilhado, rodado, ou para rodar já, só discutindo cláusula, coisa assim, o mesmo volume de março inteiro do ano passado. Só que, sem perceber, sem a gente perceber que a gente está vendendo bem aqui, tem uma demanda reprimida, porque o mercado está lançando muito menos. Ele tem muito mais para lançar, e nós da Fernandes Mera temos muito, muito mais para lançar, percentualmente falando. Mas entendam que a demanda, apesar de você falar assim, é impossível, sim, a demanda está reprimida. E um terceiro fator aqui. Mas então se lançou muito, embora tenha lançado menos que 2019, os níveis de unidades foram 65 mil no ano de 2020, unidades lançadas, mais ou menos, ou 60 mil. 52% do que lançou já foi vendido. Cara, isso é muita coisa. Não, mas então ficou muita coisa. Vou explicar como funciona o mercado. Sempre de um ano para outro ficou estoque do ano anterior. Aí você lança mais um caminhão de coisa, só que você também, não é que você vendeu só 50 do que lançou, você vendeu 50 do que lançou e vendeu mais um monte do que veio do ano anterior para esse. Então os níveis de venda estão, para nós, a gente está sentindo aqui na pele, o Gonçalo mostrou numericamente aqui para nós, os níveis já estão muito melhores para nós. Só que ainda assim, a absorção do que está sendo lançado está muito forte. 50 é um número sensacional, porque lembre-se o seguinte, a maior parte dos lançamentos, todo bendito ano é a mesma coisa, sai muito mais para o fim do ano do que para o começo. E eu estou fazendo um corte aqui, de janeiro a dezembro do ano passado, dizendo o seguinte, ainda que tenha lançado muito mais no final do ano do que no começo, 50% foi vendido. Então, se eu pegasse um tempo médio, de fato, desses lançamentos, o 50% pode virar 70% vendido num prazo médio real de um ano. Porque o lançamento está mais para o final do ano. Então, entenda o seguinte, a absorção ainda assim está muito alta e por isso que eu posso afirmar, acreditem vocês, nós temos demanda reprimida. Porque nós estamos vendendo muito mais, mas tem muita gente que está esperando o lançamento que ele quer, no bairro que ele quer. Outra informação interessante aqui, né? No médio, por mais que fala bolsa, rendeu, foi para 120, foi para 110, mudou, valorizou 2%, 4%, não importa. No médio e longo, aguardem isso, especialmente os jovens, No médio e longo prazo, é quase impossível bater o mercado imobiliário. Pegamos assim, a bolsa saiu de 70 mil pontos em março do ano passado para 114 ontem. Que bom, sensacional. Aí eu queria perguntar se quem fala isso conhece uma pessoa, só quero uma, só ter 1.000, uma. Que aí a gente colocou ali o gráfico de janeiro do ano passado até hoje.
A Bolsa estava em eu não consigo chegar daqui, mas 115 mil pontos em janeiro do ano passado, despencou para 70. De 70 agora está em 114. Chegou a bater 120, caiu, não sei o quê, Petrobras, papapá, mesmo assim está quase a mesma coisa. 114 mil pontos. Então, pera, deixa eu dizer uma coisa aqui. Ó. Ah, mas teve gente que investiu a 70, está 114. Tá, você conhece uma pessoa que tirou lá nos 120 mil pontos no pico, tirou naquele dia certo todo o dinheiro dele da Bolsa, aplicou no dia X de março a 70, não existe isso aí. Isso é só no gráfico você vê. Tem gente que perdeu 25% de janeiro a fevereiro, tirou em fevereiro, aí colocou em maio e sabe quanto recupera agora? 25. Faz a conta, se você pegar, não existe um cara no mundo, um aplicador, um investidor, um trader de bolsa que falou assim, ó, tira no dia mágico e coloca no dia mágico e rende tudo de novo. Isso não existe, isso é conversa. Eu quero saber se um cara que comprou imóvel em janeiro do ano passado, quanto valorizou. Aí que é a conta certa para você investir. Teve gente que comprou imóvel em maio, vou mostrar aqui para vocês, e já valorizou os mesmos 25%. Então, quer dizer, pô, ele passou todo aquele rali, toda aquela dor de cabeça para chegar no mesmo lugar do mercado imobiliário. Mesmo lugar. Ah, então peraí, mas o dólar não. O dólar mudou muito, né? Mudou. Eu peguei o mesmo gráfico, um ano, que se eu pegar antes vai dar a mesma coisa também. Em bolsa eu tinha que mostrar o cara que não tirou no dia certo e também não voltou no dia perfeito. O dólar, ele aumentou 26%. Não, mas ele valorizou demais, é verdade. Para quem está com uma Selic de 4, 3, 2, ter uma valorização de 26 é sensacional. Sensacional. Mas tá bom, o mercado imobiliário não dá isso. Lançamos na rua Alves Guimarães, e em dezembro de 19, vendeu isso em janeiro, em fevereiro e março de 2020. 13 mil reais. O aumento disso, o 6% está errado ali atrás. O Bauhaus Pinheiros, que é na Francisco Leitão, um projeto similar, 16,5. Do 13 mil reais para o 16,5 é 29% de aumento. Não estou inventando, está aqui, você pode pegar quanto vocês, corretores que estão aqui assistindo, assinaram Limited de Pinheiros em janeiro, fevereiro, março de 2020 e por quanto hoje vende, porque não tem mais nada, acabou o produto já, e por quanto vende hoje Bauhaus. E acreditem vocês, os próximos lançamentos em Pinheiros vão ser por 17,5 e 18 mil. Então vai continuar valorizando. Mas será que o dólar vai continuar aumentando para quanto? Vai para 7? Não sei. Mas se ele for comprar um apartamento agora, não vai chegar no mesmo lugar? A história mostra isso. Não estou inventando aqui. Se você comprar um imóvel há 2 anos, há 10 anos, há 20 anos, e fala assim, nossa, o dólar aumentou muito, né? Aumentou, o dólar era 1, hoje está 5. Tá bom, vê quem comprou imóvel em 94 quanto pagou, dinheiro de pinga. É inacreditável. Se a gente falar, você acha que é mentira, se é imóvel a R$1.000 no metro. Não, R$1.000 acho que nunca existiu, lógico que existiu. Em 90 e pouco era R$1.000 o metro. Então, acreditem, às vezes você fala assim, nossa, o dólar era 1, está 5. Tá, o imóvel também. Ah, a bolsa estava em 60 mil pontos, foi 120. O imóvel também fez o mesmo número. É que o imóvel é muito, infelizmente, temos que ser nós, agentes do mercado imobiliário, temos que explicar isso para o cliente. E por isso que eu estou aqui agora, né? Evidentemente, a reunião geral é para isso, é para, como sempre disse, qualquer reunião, pode ser 2 pessoas ou 1.000, você tem que sair diferente do que você entrou. Estamos tentando te dar uma bagagem para você não ficar acuado quando o cliente fala, mas a bolsa... Tá bom. Se o senhor não tirou dinheiro no dia exato e colocou no dia perfeito, o senhor também perdeu 20% e ganhou mais 20, 25% no máximo. Só que quem comprou imóvel no mesmo período, vou colocar mais 2 casos aqui, ó. Lume Clabin, a gente lançou, assinava lá por 10.900. Ah, mas isso faz 5 anos. Faz 2 anos. Não, aliás, não faz 2 anos. Faz menos de 2 anos. Hoje é 14 mil. Também deu seus 20 e muitos por cento. E um super apartamento que não se reproduz, né? Vamos lembrar disso. Ah, hoje eu consigo comprar, consegue o 3º andar. E, opa, desculpa, parei aqui, voltei antes. E o Raiz São Paulo? Raiz São Paulo foi agora, não faz 2 anos também. A gente lançava, vendia por 7.600, tinha unidade por 6.700 lá no lançamento. Hoje é R$ 9.500 o metro. No mesmo período. Só que esse cara comprou o apartamento, comprou aonde ele quis, a torre que ele quis, o andar que ele quis. E o cara que ficou falando bolsa, 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 ele vai conseguir a mesma valorização que ele teve na bolsa lá, rachando a cabeça de preocupação, e vai comprar, sabe que andar? O primeiro voltado para o edifício garagem. Ou vai pagar mais de 10 mil reais. E nós já vendemos lá, Raiz São Paulo, por mais de 10 mil reais o metro quadrado. Então entendam que o título lá é, a médio e longo prazo,
o mercado imobiliário traz o mesmo resultado dos melhores investimentos que esse cliente fizer. A não ser que ele montar o negócio dele, que ele pegar uma empresa que disparou só aquela empresa e que ele vendeu na hora certa, pode ser. Mas, gente, acreditem. Sabe aquela frase, todo mundo conta a pinga que toma, mas não conta o tombo que leva? É literalmente isso o mercado financeiro. Todo mundo fala que o Jorge Paulo Lemann é o cara mais rico do Brasil, só fez golaço. Não, ele já perdeu bilhões. Ele já perdeu, se você ler a história dele com calma e sabendo onde buscar, ele já fez péssimos investimentos. Mas ninguém fala, só fala a pinga que toma, certo? Mais um fato importante aqui, né? O Brasil não para de crescer. Peraí, esse papo está estranho, calma. A população do Brasil, vou dar alguns dados que talvez vocês não tenham isso de cabeça. O Brasil, a cada 3 anos, ele gera uma Noruega. Não entendi, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas do Brasil têm tanto filho, que já é muito menor a média, hein? A média em 1950 era 6 filhos e meio por família. Coitada das mães, hein, Roberto? Machalá, hein? Era 6 filhos e meio por família entre 1950, agora é 2,3. E caindo, como o mundo inteiro também está caindo. Só que o Brasil tem 220 milhões de habitantes. Se eu pegar 0,8% disso, em 3 anos eu gero uma Noruega de gente. E aí, se eu quiser pegar, em 6 anos eu gero uma Suécia inteira, que são 10 milhões de pessoas, a mais. Isso aqui não é só os filhos que nascem, são as pessoas que nascem, menos as que falecem ou deixam o Brasil, isso aí tem as que nascem e as que vêm para o Brasil, certo? Ele gera 6 anos uma nova Suécia. Então, peraí, se eu for vender imóveis, eu prefiro vender imóveis na Suécia ou no Brasil? Gente, São Paulo é do tamanho de Portugal. Sempre que você lembrar, não tamanho geográfico, população. Desculpa, não é o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo tem a mesma população do país Portugal. Tem mais que um monte da Europa também. Estou usando Portugal, que é um país que a gente se referencia muito aqui. Falar, Portugal, terra de bons negócios, tá bom. Pode ter bons negócios lá. Mas para vender imóvel para um país que tem a população de uma cidade e que não cresce, e São Paulo cresce, eu vou mostrar o quanto aqui, ó. Quer ter uma referência? A cada 6 anos, São Paulo gera uma cidade de Lisboa, de gente nova, entre crianças e pessoas que vêm já subtraindo os que faleceram e os que saíram da cidade. Consegue entender o potencial que tem isso aqui? Tem país, vou dar um exemplo, a Itália e o Japão diminuem por ano. Diminuem. Tem países que crescem 0. E o Brasil é cheio de problemas, cheio de coisa para resolver. Eu concordo com tudo isso. Mas para quem vende imóvel, a pessoa que nasce, que cresce, que chega, precisa de um imóvel. Sim, tem muitos imóveis que não são os imóveis que nós vendemos. A gente vende se você parar para pensar, é classe média baixa para cima. Tem muita população que não está no nosso perfil de imóveis da Fernandes Mera. Mas São Paulo é tão grande que a gente viu que no momento que todo mundo... Vou dar um exemplo, né? Ninguém sabia se a crise ia demorar 1, 2, 10 meses e a gente vendeu imóvel como nunca. Porque o Brasil é muito grande e tem muito dinheiro aqui, embora a gente não enxergue isso. E para concluir essa parte aqui, e mesmo na crise, é um país dos que menos diminuiu. Muito se falou na mídia, assim, o país diminuiu 4%, como se fosse um horror, que não diminui desde 90 e não sei o quê. Eu concordo, é um número horroroso. Só que, peraí, vamos lembrar que está em pandemia. Então, vou dar algumas referências que a mesma matéria não vai te falar. O PIB de 2020, se a gente pegar aqui, a Alemanha diminuiu 5%. A Alemanha é o motor da Europa. É o motor da Europa, chama-se Alemanha. População, tecnologia, indústria e economia. Diminuiu mais que o Brasil, incrivelmente diminuiu mais que o Brasil. O Reino Unido, terra da rainha, né, meu? Não estou pegando qualquer lugar, não. Menos 10%. Se a gente pegar os Estados Unidos, menos 3,5%, que é a potência, o motor do mundo, quase de metade do mundo, são os Estados Unidos, pela população, economia, menos 3,5%, quase igual ao Brasil. Se a gente pegar aqui Itália, México, menos 8,5%, que é uma economia mais bagunçada, a gente pode se espelhar mais nisso, pela economia e pela população que é perto, é 140 milhões. Itália, menos 8,9%. França, acho que é a mesma coisa, menos 8,3%. Então, pera um pouquinho. Então, se o Brasil diminuiu menos 4,1%, quer dizer que a gente está à frente de muitos outros países. E aí eu vou concluir, eu vou fazer um resuminho depois aqui, mas eu queria concluir essa parte falando o seguinte. Na nossa primeira reunião geral pós-confinamento, que foi
que foi aqui, ou foi aqui na sala de reunião Amazonas, na última, a presencial, mal falava dessa história. Mas quando começou as reuniões gerais, eu falava o seguinte, olha, não que isso seja um motivo de orgulho, mas a displicência e a irresponsabilidade da cultura brasileira faz com que o Brasil passe muito melhor por crises. Bom, o cara está falando mal da gente? Eu estou, porque uma coisa é verdade, você vê lá os lugares cheios e tal. Ontem teve lá, pegaram um lugar na Tatuapé, tinha 200 pessoas numa balada ontem. Morre em 2000, tinha 200 caras na balada. A balada não é uma coisa essencial, né? Mesmo que ele... Eu concordo, tem coisa que não dá para fechar e que o dono tem que abrir, mas espera um pouquinho. A população não tem que ir numa balada com 200 pessoas juntas aglomeradas lá. Mas o fato é, eu usei esse exemplo porque eu lembro bem, porque eu falei disso em 2008. Eu senti isso em 2008 e falei para vocês aqui. O Brasil, em 2008 não tinha questão de saúde, era uma questão financeira pura, de hipoteca americana, europeia. Era outra história, uma crise puramente financeira. Só que o brasileiro comprava imóvel, não estava nem aí. Porque a Selic estava baixando e o brasileiro comprando imóvel. Logo que deu confinamento por conta do Covid em março do ano passado, as empresas que trabalhavam com Minha Casa Minha Vida bateram recordes. Aí eu pensava assim, mas pera um pouquinho. Em tese, o público do Minha Casa Minha Vida, ele é o primeiro que pode ser demitido numa crise financeira. Porque se a crise de saúde trouxer uma crise financeira brava, o operário, o funcionário, o rapaz lá, ele pode ser demitido. E o cara está comprando imóvel. O cara está com 200 mil parcelando em 300, 500 meses lá, está comprando imóvel. Então, o brasileiro tem um pouco no gene, acredite, eu já li bastante história para saber disso, no gene do cara tem um pouco de displicência e irresponsabilidade suficiente para que a crise passe e a gente continue vendendo um monte. Então, o que a gente vê aqui, peraí, a Alemanha tem sistema de saúde, tem economia, tem cultura, tem conhecimento para saber passar de uma crise e diminuiu mais que o Brasil. Então entendam que o cenário que nós temos aqui, embora uma crise gravíssima de saúde e consequentemente uma financeira, o Brasil diminuiu menos que todo mundo, exceto pelos Estados Unidos, que foi quase igual. Então, se eu fosse resumir minha parte aqui, eu estendi um pouquinho, mas acho que queria passar as ideias devidamente organizadas para vocês. A gente está numa tempestade perfeita. Mas pera um pouco, mas tem coisa que está ruim. Eu concordo que tem um monte de coisa que está ruim. Mas para o mercado imobiliário, nós nunca vimos isso. Não, mas espera um pouco, em 2010, 11, 12, o mercado estava muito bom. Estava muito bom em 2010, estava muito bom em 2007, estava muito bom em 2004. Teve muitos momentos que o mercado imobiliário esteve ótimo. Mas nós vamos entrar já já, a crise de saúde vai acabar diminuindo na marra, vai chegar a vacina, vão comprar, o que demoraram, o que fizeram tudo errado, vai chegar isso. Aí nós vamos ter o famoso, que é o que a gente entendeu, uma dica do nosso... ajudou aqui a ideia, Targino, Akira, os superintendentes ajudaram a gente discutir sempre o mote da reunião, que o que a gente vai achar agora é uma coisa inédita, e aí veio o título do Admirável Mundo Novo. Porque nós temos juntos uma tendência de home office que nada traria isso pra gente, nunca existiu isso, sempre se falou em trabalhar em casa, mas nunca se praticou, acho que volta depois todo mundo, mas vamos aproveitar isso para nós. Segundo, uma rentabilidade baixíssima nas aplicações financeiras, no caso dos fundos imobiliários. Sei lá, Safra falando do 150% do CDI. Nossa senhora, 3%, a inflação dá 7%. O que adiantou? Eu perdi 4%. Entendam? Economia real, tem que comprar imóvel, porque imóvel... mas o aluguel não dá mais que 7, 8%. Pode dar mais. Quer ficar em 6%? Deixa no 6%, 0,5% ao mês. Horroroso. Horrível, né? Eu tenho 6 ao mês, que é muito mais que os outros dão, só que ele é corrigido. Economia real. O Safra, se ele fala que me dá 3 ou 4, é 3 ou 4, acabou. O meu imóvel me dá 6 e é corrigido. E pera um pouquinho, tem mais uma coisa que ninguém lembra. O meu patrimônio valoriza. Se eu ponho R$1 milhão no Safra, 1 milhão daqui a um ano é 1 milhão. O principal é 1 milhão. Eu tenho juros. Se eu coloco 1 milhão no imóvel e alugo ele bem, eu tenho aluguel, tenho a correção, só que o meu principal que eu coloquei lá está corrigindo, está tendo valorização. Terceiro, um dos únicos segmentos da economia que não se abalou por conta do cenário. E nós temos, claro que eu entendo que tem muita gente com muito problema, eu falo isso o tempo todo aqui. Eu sinto muito por essas pessoas, não gostaria de entrar na pele deles, não gostaria nem um pouco. Mas o fato é, por grandes motivos, nós estamos no mercado certo que menos se abalou. Um alto crescimento demográfico que eu mostrei para vocês aqui, é uma cidade de Lisboa a cada 6 anos em São Paulo, no estado, na cidade de São Paulo. O Brasil gera países inteiros a cada 2, 3 anos. A demanda reprimida, como eu demonstrei numericamente para vocês aqui,
me surpreendeu também, mas é um fato. A atratividade natural do lançamento, que eu comparei com o imóvel de prontos, que é sempre derrubado. O estímulo do financiamento que nunca existiu. Akira, na sua carreira de 30 anos no mercado imobiliário, Gonçalo nasceu, devia estar na Fernandes Mera, um pouquinho, deu um descontinho aí, mas já estava inserido no mercado imobiliário. Não custa nada. Você já viu alguém chegar num banco e falar assim, eu te financio por 5% ao ano mais TR? Isso não existe, isso ninguém nunca, é impensável uma coisa dessa. Além disso, né, a escassez e a consequente valorização pela própria legislação que eu mostrei para vocês, o zonamento, 3% da cidade é o que a gente trabalha, e sendo que parte já está ocupada. E para fechar, o apetite do brasileiro para os imóveis, que é uma coisa nata do brasileiro. Então, gente, não vou me alongar mais, eu quis fazer justinho, só me resumir aos meus slides aqui, mas eu queria demonstrar o admirável mundo novo pelo qual nós podemos adentrar nas próximas semanas por toda essa conjunção de fatores que nunca existiu. Nunca. Mas o mercado já esteve ótimo, mas é um cenário de propensão a comprar imóveis que o brasileiro de 20, 30, 50 ou 90 anos nunca observou isso no Brasil. A gente cresceu, eu tenho 40 e poucos anos, 43 anos. Quem tem 50, 40 e muito, 30 e muito, ouviu os pais falando assim, não faz dívida, por conta de uma memória de país inflacionário dos anos 80. A inflação do Brasil mudou completamente depois do Plano Real em 94 já. Então essa ideia foi diminuindo. Só que ainda tinha juros de financiamento de 16 ao ano. Agora estou falando de juros de 5. Então essa memória de não tem a dívida vai se dissipando e vai vindo uma memória assim, está vindo uma cultura do seguinte, comprar imóvel é muito melhor do que deixar dinheiro no banco, por todos os motivos que eu coloquei para vocês, especialmente no Brasil, especialmente em São Paulo. E um último dado aqui que meu amigo da notícia ali, o Targino, o Homem Notícia, trouxe aqui para nós que eu não tinha percebido esses dias. Que além de tudo, de falar que o Brasil diminuiu menos que todos os países praticamente do mundo, o estado de São Paulo teve PIB positivo de 0,4. Mas é pouco. Meu caro, um estado que não diminui, num problema que nós passamos nos últimos meses, eu sei que às vezes o comerciante teve problema, o funcionário teve problema, mas o estado inteiro se manter com o mesmo PIB é que esse estado é o motor do Brasil, sem sombra de dúvida, tá bom? Muito obrigado pela presença mais uma vez.